Boa tarde novamente. Para quem chegou agora, a gente está retornando do intervalo e vamos começar mais um painel aqui do segundo dia do Fórum Brasil, promovido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. E esse painel que a gente vai começar agora é sobre o futuro das doenças cardiovasculares no Brasil. As doenças são um problema não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo tem mais de 500 milhão de indivíduos com essas enfermidades. No Brasil, nós temos 14 milhões de brasileiros acometidos por doenças cardíacas. É um problema que é muito grave, porque essas doenças, sobretudo o infarto, são responsáveis por mais de 30% das mortes aqui no Brasil. Então, nós temos uma mortalidade de 380 mil brasileiros por ano. É um número muito alto e a gente precisa humanizar esses números. A gente, quando fala os números, eles parecem muito etéreos, mas a gente sabe que 380 mil pessoas são 380 mil famílias abaladas pela perda de um ente. É muita gente, não é apenas um número, são pessoas, são vidas abaladas, são famílias destroçadas, muitas vezes, pela perda de alguém que fará muita falta. Então, eu acho que os números são fortes, a gente precisa, sempre que a gente fala de número, humanizá-los, e aí a gente vai falar aqui muito também hoje sobre a necessidade de políticas públicas capazes de mudar esse cenário, esses números, essas perdas. A pandemia do novo coronavírus, nós já falamos aqui anteriormente, hoje, falamos sempre, só agravou essa situação, que já é dramática, e reforça essa necessidade da gente fortalecer o sistema público de saúde. Então, nosso desafio nesse painel é sempre um desafio falar de saúde no Brasil, de propor soluções. O que a gente vai querer é abordar o futuro, esse cenário de futuro sob diferentes aspectos e perspectivas. Então, para falar, digamos assim, de cada um desses vetores desse cenário, eu vou chamar aqui, convidar, apresentar os nossos convidados. Eles vão surgindo aí para que a gente possa dar uma boa tarde para eles e identificá-los. Eu começo apresentando o Dr. Gonzalo Vecina, que é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo. Muito boa tarde, doutor Gonzalo, muito obrigada por estar conosco. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Convido para retornar ele que já participou de uma mesa nossa aqui anteriormente, hoje, Dr. Marcelo Ferraz Sampaio, que é médico cardiologista com experiência na área de medicina e ênfase em arteriosclerose e biologia molecular. Dr. Marcelo faz parte do corpo clínico cardiológico do Hospital Beneficência Portuguesa e é coordenador também do pronto atendimento do Hospital da Beneficência Portuguesa Mirante. Também faz parte aqui, né, Dr. Marcelo, do comitê do Instituto Lado a Lado pela Vida. É um prazer ouvi-lo novamente nessa mesa. Muito boa tarde novamente. Quem eu também chamo e apresento para esse painel é o Dr. José Eduardo Fogolin Passos. Ele tem graduação em Medicina pela USP, Universidade de São Paulo. Ele é ex-diretor nacional de atenção especializada e temática do Ministério da Saúde, além de coordenador nacional de média e alta complexidade do Ministério da Saúde no período de 2011 a 2015. Ele também é ex-diretor do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no período de 2019 a 2020. Atua na rede de urgência, com vasto conhecimento na área de urgência e emergência, SAMU e Covid-19. Muito boa tarde, doutor José Eduardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, colegas que estão presentes. Vai ser uma tarde bastante importante, não somente dividir com vocês e aprender com a comunidade.
Muito obrigada. Quem também faz parte dessa mesa é o Dr. Dário Jorge Giolo Saad. Ele é médico formado pela PUC de Campinas, ele é especialista em urologia, atua na Casa de Saúde Hospital Mário Gatti. Ele foi eleito vereador por 5 mandatos consecutivos, é autor de relevantes projetos de lei voltados às áreas da saúde e meio ambiente. Sua gestão como presidente da Câmara e do Parlamento Metropolitano de Campinas no período 2005-2006 trouxe maior integração entre os municípios e mais investimentos dos governos estadual e federal para a região, principalmente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. Em 2020, ele foi eleito prefeito de Campinas e, em 2021, vice-presidente de saúde da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP. Muito boa tarde, doutor Dário. Um prazer tê-lo conosco nessa tarde aqui também. Boa tarde a todos que participam desse encontro, desse painel. Espero que seja bastante proveitoso. Com certeza. A gente começa com um desafio. Dr. Marcelo, anteriormente, né, já comentou, é um desafio falar em 5 minutos, né, sobre desafios tão grandes. Mas eu gostaria de pedir, numa primeira rodada, que vocês comentassem cada um como é que vocês veem esse imenso desafio para os gestores de saúde no Brasil. Quem quer começar, por favor, fique à vontade. Por favor, pode seguir. Quero saudar o Dr. Gonçalo Vecina, quero saudar também o Dr. Marcelo Ferraz, Dr. Zé Eduardo e a Guta, que é a nossa mediadora. Bom, eu vejo o desafio que o gestor público vai enfrentar nesse período de finalização ou controle da pandemia é imenso, imenso. Nós vamos, uma cidade como Campinas, nós tivemos que trabalhar com, na média, 150, 170 leitos de UTI para atendimento de Covid, precisamos mobilizar toda a nossa estrutura para atendimento à pandemia. E agora eu acredito que os nossos 2 maiores desafios se remete à demanda reprimida, por conta da suspensão de procedimentos eletivos, de cirurgias, exames e outras coisas, também em relação às consultas com especialidades. Então, essa demanda reprimida, até o CONASEMES, ele faz uma estimativa de em torno de 1 bilhão de procedimentos represados durante esse período da pandemia em todo o país. O Sistema Único, o gestor público já enfrentava situações de sobrecarga no Sistema Único de Saúde, agora vai ter que enfrentar essa demanda que já era imensa, ampliada pelo esse represamento forçado na pandemia. Outra questão que eu considero importante são as sequelas pós-Covid. As sequelas pós-Covid, nós vamos ter uma legião de pacientes que terão que ter um acompanhamento mais de perto por problemas e por questões da Covid que vão continuar persistindo e que muitas vezes nem são problemas e sintomas e questões que nem foram diagnosticadas ainda. Então, eu acredito que os próximos meses, os próximos anos, serão extremamente difíceis para o gestor público lidar com isso. O ano passado, o governo federal fez um aporte importante para os municípios, tanto para o atendimento à pandemia, como também como compensação da queda de arrecadação. Em 2021, esse recurso não foi enviado e os municípios estão tratando a pandemia dentro do orçamento da saúde. Então, eu vejo como os 2 maiores desafios essa questão dos procedimentos, cirurgias, consultas com especialistas, e uma série de questões que foram represadas na pandemia. Isso agravou doenças que estavam... vejo também os pacientes oncológicos que deixaram de ter seus diagnósticos feitos precocemente, muitos deles nem fez o diagnóstico, aqueles que tiveram condição de fazer o diagnóstico durante a pandemia, fizeram já num estágio da doença mais avançado. Então, eu acredito que, basicamente, os procedimentos, cirurgias, consultas, todas essas questões que foram represadas vão bater a nossa porta a hora que a pandemia tiver um certo controle. E também as sequelas de Covid, né? As sequelas de Covid também serão um grande desafio. Hoje nós vamos falar aqui do futuro das doenças cardiovasculares e certamente uma das sequelas do Covid são doenças cardiovasculares que a gente não tem nem ainda uns dados concretos em relação ao número, em relação ao percentual
das pessoas que têm Covid, que acabam tendo sequelas cardiovasculares. Então, para mim, os dois grandes desafios, resumidamente, são esses. Obrigada, doutor Dário. Doutor Vecina, o senhor gostaria de ser o próximo? Ótimo. Vamos lá. Boa tarde a todos novamente. O Marcelo, o Eduardo, o Dário, Guta, a Marlene, um imenso prazer estar aqui. Quero parabenizar o Instituto Lado a Lado pela Vida por enfrentar essa pedreira, né? Porque se a sociedade não começar a se estruturar, o SUS não vai conseguir dar as respostas necessárias, né? Agora há pouco ainda nós ouvimos a fala da Marlene sobre a questão do TAV. Foi fundamental, com certeza, para a Conitec tomar uma decisão diferente, a pressão da sociedade. Essa pressão, entre outras instituições, foi feita pelo Lado a Lado. O poder público não se movimenta senão em função do que a sociedade quer. O poder público está a serviço da sociedade. Por isso, acho muito importante o papel das instituições, da sociedade civil organizada, e o Lado a Lado é um desses exemplos. Eu não tenho muito o que falar, são obviedades mesmo, mas são obviedades que têm que ser repetidas, né? Então, nós temos que fazer promoção da saúde, e a promoção da saúde se faz através da estruturação da atenção primária à saúde. No nosso país, a atenção primária sofreu muito neste momento da pandemia por falta de equipamento de proteção individual num primeiro momento e num segundo momento pela própria desestruturação da atenção primária, em parte patrocinada pelo governo na gestão do Mandetta, com a aprovação de uma nova maneira de fazer o financiamento da estratégia da saúde da família. Esse é um problema grave, está aí, é um cadáver insepulto e precisa ser resolvido, né? Lógico que nós temos que resolver esses problemas que a pandemia nos trouxe, mas nós temos os problemas que o SUS sempre teve, de financiamento, de gestão, etc., nós não vamos tratar aqui. A atenção primária à saúde é o primeiro bastião para enfrentar as doenças, e particularmente a carga de doenças mais importante no Brasil, que é as doenças cardiovasculares. E aí, como é que enfrenta essa carga de doença? Com uma reestruturação da atenção primária, com a criação de protocolos e com o empoderamento, através de um projeto de educação permanente dos médicos e das enfermeiras e dos outros profissionais que atuam na atenção primária à saúde. Isto é fundamental, né? A segunda questão é que nós temos que gerar acesso à tecnologia, né? Nós já sabemos que nos casos de infarto, nos casos de acidente vascular cerebral, que resumidamente são as duas condições mais importantes para diminuir a mortalidade na área da cardiovascular, que o acesso a serviços que tenham condição de intervir sobre esses processos patológicos é crítico. Só que nós não temos uma rede estruturada no país para fazer isso. Quer dizer, a rede de assistência cardiológica no Brasil se desenvolveu na medida que os médicos, que os serviços, que o comércio quis organizar. Então, não responde às necessidades epidemiológicas e sim responde às necessidades qualquer uma outra. Então, precisamos estruturar essa rede para garantir que todos os brasileiros estejam a 1h30 de distância de ambulância de um centro com capacidade de intervir num processo trombótico como esse daí, né? E aí temos que estruturar essa rede, isso é um negócio muito complexo. Nós temos um problema de estruturar as redes de atenção no país, concatenando municípios e estados, né? Essa é uma coisa que nós não conseguimos fazer nesses 30 anos de SUS e precisamos fazer. E a terceira questão é a questão das sequelas. De novo, a atenção primária à saúde tem que ser o ponto de resolução dessas questões. Nós nunca vamos conseguir resolver os problemas criados pelas doenças cardiovasculares com cardiologistas. Os cardiologistas são fundamentais, mas não existe cardiologista suficiente para fazer frente à carga de doença. Então, nós temos que capacitar a atenção primária a ser a primeira linha de enfrentamento na baixa complexidade e fazer com que
as indicações de cardiologistas sejam cada vez melhores realizadas pela atenção primária. Daí a importância de estruturar protocolos de atividade na atenção primária e protocolos de encaminhamento desses pacientes para atenção secundária e terciária. Muito rapidamente, para que todos nós demos a nossa contribuição, é isso aí, Guto. Muito obrigada, doutor Vecino, sempre um prazer ouvi-lo. Doutor José Eduardo, você gostaria de dar sequência? Suas considerações iniciais? Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Eu quero aqui deixar meu carinho a Guto, a Marlene, a todos do Instituto Lado a Lado, esse instituto que esteve sempre presente em construções de políticas públicas, na sua influência, no seu papel positivo. Ao senhor Dário Sadi, prefeito da cidade de Campinas, ao doutor Marcelo, em especial também ao doutor Gonçalo Vecina, a quem eu já tive a oportunidade de várias vezes estar ladeando as discussões das políticas públicas. Olha, falar dos desafios em relação à abordagem das doenças cardiovasculares no país pós-pandemia e falar aqui em 5 minutos, eu acho que é o maior desafio falar em 5 minutos. Depois a gente vai pensar no desafio da própria doença cardiovascular. Meu coração está batendo rápido aqui, até em querer trazer tudo que a gente tem hoje de dificuldade. Mas o professor Gonçalo citou um ponto fundamental, que é o papel da sociedade na influência das políticas públicas. A gente está passando agora um momento que são as conferências municipais de saúde. Existe agora sendo discutido em todo o território nacional as conferências municipais. E a gente tem que dar importância ao papel da Conferência Municipal de Saúde e aquilo que vai chegar a nível nacional. A gente sabe do desfinanciamento que nós temos da saúde pública e a dificuldade que nós temos na construção de uma atenção básica, efetiva e que tem que ter a sua prioridade dentro do Sistema Único de Saúde. Os planos municipais de saúde, cada município, Campinas, Bauru, eu fui secretário municipal de saúde até 2020, e a gente sabe da dificuldade que tem o município em dar condução a esse processo. Tem município do estado de São Paulo que 30% da sua receita é destinada à área da saúde, você tem 20% obrigatório na área de educação, e o prefeito ele tem mais 50% para as outras áreas, e que tem uma dificuldade enorme em realizar a política pública. Mas olhando o copo d'água mais meio cheio, a gente consegue fazer saúde pública, e eu consegui em Bauru, com R$ 1,40 per capita, e fazendo uma saúde pública com diferença de qualidade. O Instituto Lado a Lado, como todos os institutos, tem um papel extremamente importante na influência e na condução também de políticas públicas. A gente sabe muito bem, a gente lembra, eu conduzi junto com mais de 30 entidades a construção da política pública de doença rara no país, que era uma política pública que o SUS ele tinha uma dívida pública eterna com essa comunidade, e a gente construiu uma política pública verdadeiramente, genuinamente construída pelo usuário. Foi o usuário quem decidiu o que ele queria de política pública. E foi pactuado na comissão tripartite uma política pública do Sistema Único de Saúde, feita, elaborada pela sociedade. A gente não tem hoje um financiamento suficiente para a rede municipal, para a rede estadual de saúde, mas a gente tem um ponto que é a tecnologia leve, que é a capacidade de articular e a capacidade de fazer uma diferença fundamental. Eu vejo hoje que a atenção básica ela teve um papel importante nos últimos tempos. A gente atingiu 70% da população brasileira, um território nacional diverso, de um país continental. E nós vimos, e o Estado de São Paulo, eu como presidente do COSEMES à época, nós fomos contrários às mudanças da atenção básica que estavam acontecendo. Por exemplo, foi uma política pública adotada no então governo de tirar o financiamento da atenção básica per capita e fazer um financiamento que era por adesão. Isso retirava recurso público da atenção básica do município. A própria Covid-19 fez com que a atenção básica fechasse as portas. Deu-se prioridade, o próprio prefeito Dário colocou, de leitos de UTI, de leitos de internação. Mas a gente esqueceu que nós temos duas sociedades no Brasil. Nós temos quem depende da rede pública e nós temos quem está na rede privada. Quem está na rede privada tinha acesso ao seu cardiologista, tinha acesso ao seu clínico. E quem estava na rede pública tinha a porta fechada da atenção básica. Não fazia segmento da hipertensão, não fazia segmento do diabetes, e essas comorbidades foram complicando. Mas a gente pode ver, todos os estudos corroboram que quem tem menos dinheiro no país sofreu mais com a Covid. Quem tem menos acesso nesse país morreu mais de Covid.
Então, a gente sabe que o Sistema Único, ele tentou se organizar, foi importante no papel em relação à Covid-19, mas a gente foi para um caminho hospitalocêntrico. A gente foi para um caminho de UTI, e a gente sabe que 70% dos pacientes, 80% dos pacientes entubados foram a óbito, e 57% dos pacientes que foram internados morreram. Tardiamente se esperou a chegada desses pacientes. E é óbvio, a gente sabe, eu como médico, eu trabalho no TI, trabalho no SAMU, e a gente sabe a dificuldade, quando a gente chega um paciente com síndrome respiratória aguda grave, o destino desse paciente é para a UTI. Só que o que aconteceu antes desse paciente chegar aqui? Como estava a minha rede básica? Como foi orientado esse paciente? Foi orientado no começo, chegar se tivesse falta de ar grave. E aí já é grave, aí não tem mais o que a gente fazer. Para a doença cardiovascular, é o mesmo princípio. Nós temos no Brasil, o dinheiro está indo aonde está o serviço, e isso é ruim. O dinheiro tem que ir para onde estão as pessoas. O financiamento da atenção especializada desse país, ele só vai para onde está o serviço. Então, no Acre, nunca vai ter transplante cardíaco. Essa que é a grande dificuldade. Se a gente distribuir o financiamento do sistema de onde tem a necessidade do usuário, a gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, levar cuidado. Eu dou um exemplo claro disso. Nós temos um ministério, eu sempre falava para o então ministro Alexandre Padilha, Ministério da Doença, porque o hospital só está de pé porque tem doença lá dentro. E se eu fosse financiar por não ter doença, a gente não conseguiria manter o hospital. Se não tiver fratura de fêmur, não vai ter ortopedista da rede. E a gente sabe que a tecnologia em saúde, ela não é distribuída. A gente estudava em história a linha de Tordesilhas. Ela existe ainda na saúde. Só tem saúde e tecnologia no litoral desse país e nas grandes capitais, sul e sudeste. 70% dos tomógrafos do país estão na quadrilátero da Avenida Paulista. Então, a gente sabe que a tecnologia não chega aonde ela tem que chegar. Temos um outro ponto importante. Não é cardiologista que atende infarto nesse país e não é neurologista que atende AVC. Quem atende é o médico da ponta, é o clínico geral, é quem não tem residência médica, é quem está no pronto-socorro e quem está na atenção básica. Essa é a verdadeira realidade do nosso país. A gente precisa olhar para esse país e falar: saúde se faz com gente, saúde se faz com profissionais com a capacitação heterogênea. Nós temos que fazer uso de uma tecnologia em saúde que se faça chegar para o usuário de maneira diversa. Eu tenho um olhar hoje, eu fui diretor de atenção especializada, discuti várias modelagens e, infelizmente, quando a gente olha para a doença cardiovascular, eu só tenho uma política de alta complexidade, de financiamento de alta complexidade que não chega para a atenção básica. Nós temos que trazer tecnologias fundamentais. Querem um exemplo concreto? Quando a gente pega uma prescrição da atenção básica, a gente avalia, o paciente toma medicação para diabetes, para hipertensão e para o colesterol. A sequência é sempre a mesma. Começa com medicamento para hipertensão, para o diabetes, e para o colesterol é o último colocado. E muitas vezes prescrito de maneira incongruente. Nós temos que avaliar que hoje os riscos cardiovasculares são fundamentais. O Brasil mudou também, olhando para o lado positivo, o Brasil teve um salto de qualidade nos últimos anos. Em 2012, nós instituímos nesse país a linha de cuidado do AVC. A linha de cuidado do AVC ele foi uma mudança paradoxal e a gente saiu da primeira causa de morte do país para a segunda causa de morte. A linha de cuidado do AVC trouxe duas condições fundamentais. Tecnologia, que foi o trombolítico na ponta, para o médico usar. E 2, mudança apenas de padrão de atendimento. Antes, o paciente chegava no pronto-socorro com suspeita de AVC e ele ia para a sala de urgência. Ele era atendido primeiro pelo médico e depois, se o médico suspeitasse, ele era encaminhado para a tomografia. Hoje, o que a gente pensou? Eu não preciso do médico fazer o primeiro atendimento. Se eu venho com a ambulância do SAMU, eu levo esse paciente direto para a tomografia e eu ganho tempo para esse paciente poder ser cuidado. E isso mudou o paradigma. Hoje, o paciente com AVC ele tem uma linha de cuidado. Se a gente olhar para as doenças crônicas, é muito difícil você olhar a doença crônica e você vê hipertenso, diabético, hipercolesterolêmico, o paciente tabagista, o obeso. Qual é desses fatores de risco que a gente vai ter que escolher para ter um impacto fundamental? Talvez seja olhando para o colesterol, que os estudos da SOCESP, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, eles mostram que o colesterol, um outro fator de risco, tem pior prognóstico. Então, olhando para esses prognósticos, nós temos 7 olhares que a gente tem que ter para abordar daqui para frente a doença cardiovascular. E eu tenho muito claro comigo que a primeira abordagem que a gente tem que fazer é sobre o olhar do paciente. Vocês começaram essa nossa fala dizendo, olha, quando a gente mostra números, fica muito difícil a gente enxergar a dificuldade. Eu tenho minha mãe que teve infarto.
É essa a verdade. Cada um de nós aqui tivemos um familiar do lado que infartou. Eu tive um tromboembolismo pulmonar com 46 anos de idade. E essa é a nossa realidade. A realidade é, nós temos o problema na nossa casa. Nós temos esta realidade desse país. Então, tem um olhar de paciente. Nós temos que olhar como sendo paciente também. O segundo é gestor de sistema. Não adianta a gente ter essa polaridade. Nós temos um sistema público e um sistema privado. E a gente tem, hoje, o financiamento praticamente todo no seu sistema privado. A saúde, ela movimenta 9% do PIB nesse país. 5% está na rede pública e 4% está na rede privada. Só que 85% da população usa exclusivamente a rede pública. Então, nós temos uma assimetria brutal em relação ao uso e financiamento do sistema. A outra questão é rede. Como é que eu vou avaliar? Nós demos um pequeno passo e criamos a rede de atenção à saúde. A rede de atenção, ela começa a conectar os serviços de atenção. Antes eu habilitava a SAMU sem habilitar com qualidade a atenção básica. Eu habilitava hospital com alta complexidade sem habilitar serviço com UPA. Então, a gente tinha uma esquizofrenia em relação à rede de atenção. Além disso, profissional. O Brasil forma profissional especialista. Ele não forma profissional para viver a realidade que esse país necessita. Um outro ponto é tecnologia em saúde. Ou a gente traz a tecnologia para a nossa necessidade, ou a necessidade vai ficar muito aquém daquilo que a gente precisa ter. A outra é a questão da judicialização. Nós temos um conjunto de judicialização que muitas vezes é de direito, mas muitas vezes não é o ponto que a gente vai precisar usar. E o terceiro são as entidades. É o terceiro setor. É o próprio uso das entidades fundamentais para que a gente possa seguir e construir uma política pública. Nós temos hoje os fatores de risco. É olhando para o fator de risco e escolhendo aquele que tem maior impacto na atenção básica para a gente poder colocar dinheiro, financiamento, tecnologia e cuidado. São as minhas primeiras falas, mas eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada, doutor José Eduardo. Eu acho que tanto eu como muitas das pessoas que estão nos ouvindo jamais esquecerão da sua analogia do Tratado de Tordesilhas, que é absolutamente verdadeira. A gente tem uma realidade, né, da saúde no litoral e nas grandes cidades e uma outra realidade completamente diferente no Brasil interior, no Brasil rural. Muito obrigada pela sua contribuição. Doutor Marcelo Sampaio, o que o senhor gostaria de acrescentar por qual viés nessa primeira rodada? Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigado, Marlene. Queria cumprimentar meus colegas, Gonçalo, Zé Eduardo, Dário. E, assim, o problema é muito complexo, né? Já foi, assim, amplamente elucidado aqui pelos nobres colegas. A complexidade vem até da nomenclatura. Quando você vai ver a definição do que é doença cardiovascular, a maior parte dos estudos literários e estudos de gestão inclui não só o infarto, como todo mundo acha que doença cardiovascular é o infarto, mas sim o AVC, a insuficiência renal crônica e a insuficiência cardíaca. Por aí a gente já tem uma dimensão de que o problema tem que ser abordado de forma multidisciplinar, algo que não é feito hoje em dia. Por aí a gente tem um entendimento que o problema tem que ser integrativo em várias áreas e unidades de pessoal, algo que também não é feito hoje em dia. Além do mais, a doença cardiovascular, como foi amplamente realçada aqui, é gatilhada por inúmeros fatores de risco. A começar, tabagismo, então tem que ter um olhar específico para isso, hipertensão arterial, programas específicos de tratamento e condução de hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, o uso excessivo de álcool, as drogas ilícitas e o estresse. Então, quando se fala por que as doenças cardiovasculares não são reduzidas, não são diminuídas no Brasil, nós entendemos que falta entendimento da complexidade, falta uma avaliação multidisciplinar, falta integração e, obviamente, falta abordar especificamente cada fator de risco. Não adianta só um programa específico de hipertensão arterial se nós não atuarmos em todos esses fatores. Agora, rapidamente, porque já foi amplamente realçado aqui, qual é a minha visão? Se eu fosse o gestor único e teria a caneta e o comando, o que eu faria? Eu pegaria 4 pilares principais,
que seriam os 4 eixos que poderiam realmente ter um impacto a curto prazo. O primeiro pilar, eu acho que é o pilar da informação. Médicos não sabem, não entendem, às vezes, o que é abordar doença cardiovascular e muito menos preveni-la. Essa informação, ela deveria vir só do governo? Creio que não. Apesar do governo ter toda a capacidade pela União e pelos estados, eu acredito que o governo não foi capaz até hoje de exercer um poder informativo em cima da população e dos colaboradores assistenciais que atuam no sistema médico aqui nesse país. A informação tem que vir da sociedade, de ONGs, da mídia, e aí entra o que eu citei na primeira participação, em relação à participação integrativa de todos os players, os atores do sistema. O segundo pilar, para mim, é assistencial. E quando a gente fala assistencial, a gente fala de acesso. Por incrível que pareça, em nosso país, 2021, nós estamos falando que os nossos pacientes não têm acesso à rede de tratamento. Não conseguem marcar exames, não conseguem marcar consultas, não conseguem marcar cirurgias e procedimentos e não conseguem se internar. Então, como é que nós vamos reduzir a doença cardiovascular se nós não conseguimos sequer fazer com que o paciente entre no sistema de saúde? Então, regular o acesso, facilitar esse acesso, treinar os médicos, porque foi citado aqui, eu concordo, eu sou cardiologista, mas às vezes os infartos não chegam primeiramente para mim, passam por médicos de outras especialidades que às vezes não têm o treinamento adequado. O terceiro pilar, para mim, são programas e protocolos. Quando a gente vai analisar o que o Ministério da Saúde tem ou faz, existe programa e protocolo para tudo. Então, tem programa de atendimento e combate ao tabagismo, programa e atendimento para a hipertensão arterial, controle de diabetes, até para a prática de exercício, para alimentação saudável, ou seja, tem programa para todos os fatores de risco. Mas, efetivamente, esses programas estão em prática, rodando, funcionando e gerando resultados satisfatórios? Creio que não. Então, alguma coisa existe entre a teoria e a prática. Há um distanciamento muito grande. E o efeito também não é medido. Não basta só dizer, olha, lançamos o manual de terapia, de insuficiência cardíaca, lançamos o manual para a Covid. Até que ponto isto vai gerar resultado? E, finalmente, o último pilar para mim é a pesquisa. O Brasil é um dos países que menos produz pesquisa para atenção básica e prevenção. E deveria ser o país que mais faz essa pesquisa nesse lado. E por que não consegue fazer? Primeiro, porque nós não temos registro satisfatório de nada. Para levantar o número de infartos é uma dificuldade. Para saber quantos hipertensos existem, outra dificuldade. Para saber quantos hipertensos estão tomando o remédio, impossível. Então, falta um banco de dados eficiente que gere plataformas para essa pesquisa. Falta prontuário eletrônico. Aí entra a tecnologia. Como é que nós queremos reduzir a doença cardiovascular se os pacientes são atendidos ainda com prontuário de papel e, obviamente, há uma perda muito grande da informação e do segmento desses pacientes. Então, as dificuldades são muitas. Eu vejo o cenário como se nós estivéssemos numa corrida e nós, país Brasil, estivéssemos nas últimas colocações. E, para piorar, a Covid foi aquela bola de ferro amarrada na perna desse corredor, que está na última colocação, e aí ele tenta ainda fazer uma corrida satisfatória. O cenário é muito complexo. Somente com a união de todos e, obviamente, com a participação intensa da sociedade civil, nós vamos conseguir realmente mudar esse cenário. É assim que eu enxergo. E, obviamente, vejo que eventos como esse, Marlene, eles são realmente a ponta.
Uma vez um professor meu falou, olha, medicina é repetição, repita, 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 e assista e aprenda várias vezes a mesma coisa. Não tem jeito, nós temos que conversar, o ano que vem a gente vai estar conversando o mesmo assunto, talvez 2023 o mesmo assunto, e assim por diante. Mas nós temos que fazer isso. Conversar, aqui vai surgir ideias, nós temos aqui líderes, né? Pessoas que hoje estão nativas, estiveram, e eu acho que isso realmente é muito proveitoso para que a gente possa gerar um modelo de apoio a uma gestão maior que possa mudar essa triste realidade. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Antes da gente partir para a próxima rodada, eu queria lembrar para você que está nos assistindo, a gente já está recebendo perguntas e comentários também. A gente vai compartilhar com vocês do painel também os comentários, as percepções, as angústias das pessoas que estão nos assistindo. Nessa próxima rodada, gostaria de pedir para que a gente conversasse sobre 4 tópicos importantes que eu vou elencar aqui, para a gente ajudar a pensar, né, os caminhos e as soluções. O primeiro tópico, ele é cruel, mas é necessário colocar dessa maneira essa pergunta. A gente ainda vive um país de uma doença só, o país da Covid-19, porque, por outro lado, existe uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que os pacientes cardiopatas, eles têm maior risco de evolução desfavorável quando, né, contaminados pelo novo coronavírus. Então, a pergunta que parece muito dura, mas ela é muito necessária de ser feita. O segundo tópico são as doenças cardiovasculares nas mulheres. Um estudo recente, feito pela SBC em 2020, mostrou que a prevalência da doença cardiovascular é muito maior nas mulheres entre 15 e 49 anos. 15 e 49 anos. E que vem aumentando as mortes por doenças isquêmicas, como o infarto do miocárdio, nas mulheres mais jovens. Então, a gente vai pedir também para vocês abordarem esse aspecto. O terceiro ponto é a questão do controle, digamos assim. Se a gente se preocupa em controlar apenas alguns indicadores, como pressão arterial, diabetes, colesterol, a gente corre o risco de ter resultados piores. Então, melhorar as condições de vida, de alimentação da população, também entra aí nessa conta, né, do controle. E, por fim, o quarto ponto é o envelhecimento da população. A gente sabe que isso também influi bastante nas doenças cardiovasculares. Desafio de diagnóstico, né, desafio da prevenção, desafio do controle. Então, queria pedir para a gente começar essa rodada abordando esses 4 aspectos das doenças cardiovasculares. E, para começar, eu convido o doutor Vecina. O senhor quer começar dessa vez? Vamos lá. Eu queria complementar um pouco também a resposta anterior, dando continuidade nessas questões que você colocou, Guta. Para resolver, para a gente conseguir sair da agenda Covid e passar para a agenda, e aí não são só as doenças cardiovasculares, mas a carga de doenças que nós temos que resolver, nós temos que dar resolutividade à atenção primária. E aqui eu queria mexer na linha de Tordesilhas aqui do Zé Eduardo. Hoje, cerca de 95% de quem tem plano de saúde não tem acesso a cardiologista. Ele tem acesso ao pronto-socorro. E lota o pronto-socorro das instituições privadas, porque lá não paga nada. E médico privado não aceita o que o convênio está pagando de reembolso, do que quer que seja. Então, o grosso da população que tem plano de saúde, nós temos que lembrar que 80% dos planos de saúde são planos de saúde que fazem parte de um benefício concedido por empregador. Então, esse povo vai ao pronto-socorro e sofre de piores consequências do que quem tem acesso à estratégia da saúde da família, na verdade. Então, nós temos que repensar a porta de entrada do sistema também no setor privado, porque isso cria uma desarticulação muito grande e impede que esses diagnósticos sejam feitos. Quem vai ao pronto-socorro vai ter um diagnóstico vertical e nunca vai ter um tratamento horizontal, que é o que as doenças crônico-degenerativas exigem. Então, eu acho que a primeira coisa, nós temos que reestruturar.
A estratégia da saúde da família no Brasil inteiro, 70% tem estratégia? Tem, mas 30% não tem. Continua com o modelo tradicional das 4 consultas por hora, que é um desastre fechado. A segunda questão que nós temos que revisitar, se a gente quiser resolver os 4 pilares que você colocou aqui agora, é que nós fizemos uma bobagem há uns 15, 20 anos, nós temos que revisitar essa bobagem. Essa bobagem chama-se UPA. Né? A UPA não serve para nada. A UPA desarticula o processo de atenção. Quem tem que fazer o que a UPA faz é o médico da estratégia de saúde da família. E este médico tem que ter acesso a um sistema de atendimento de emergência e urgência que mereça esse nome. Que a UPA não faz isso. A UPA até conseguiu fazer atendimento de pacientes nessa pandemia, mas quem foi internado nas UPAs e recebeu intubação, como aconteceu em muitas UPAs no país, foi candidato à morte, nesses 80% de mortalidade que já foram mencionados aqui, como a mortalidade que se encontrou nas nossas UTIs públicas do Brasil afora. Então, nós temos que repensar na estrutura de atendimento. Tem que ter uma atenção primária resolutiva, com protocolos, com programas que sejam adequados para fazer a resolução do grosso da prevalência que nós temos no Brasil. E tem que ter um sistema de atendimento secundário e terciário melhor estruturado do que nós temos hoje. Isso não significa ter em todos os lugares tudo o que a gente precisa ter. Eu gosto sempre de lembrar que no Brasil, para esses 5.600 municípios que nós temos só 148 unidades de hemodiálise. Ou seja, 14 mil pessoas que precisam fazer sua hemodiálise, 140 mil brasileiros precisam fazer sua hemodiálise, tem que se movimentar 3 vezes por semana para achar uma dessas 148 unidades hemodiálise. Provavelmente são poucas, devíamos aumentar um pouco, mas isso não significa ter tudo em todo lugar. Para alta tecnologia, nós vamos ter que criar centros específicos para fazer o atendimento dessas altas tecnologias. Não dá para ter, por exemplo, TAV em todo lugar. Vai ter que ter TAV, sim, em quantos lugares no Brasil? 30, 40? Não mais de 100. Por quê? Porque é um procedimento muito caro que exige que o aplicador seja muito bom e que não se faça indicações desnecessárias. Então, tem que ter um pouco de inteligência para estruturar o nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde está maduro para receber uma estruturação. Eu acho que, o ciclo, passado esse transe do ciclo Covid, nós temos que revisitar essas questões estruturantes do SUS e da iniciativa privada, porque o que não acontece lá acaba desaguando em cima do SUS. É isso. Obrigada, doutor Vecina. Obrigada por acrescentar mais algumas linhas, além das geográficas, ao Tratado de Tordesilhas. Na sequência, doutor Dário, você gostaria de contribuir? Bom, em relação a esses 4 temas, tópicos, aí, falar em 5 minutos aqui, fazer um comentário, a gente tem que ser bastante conciso. Bom, em relação, se nós vivemos um país de uma doença só, eu acredito que não. Aqui em Campinas, toda vez que a gente fazia medida restritiva, porque os números da Covid estavam altíssimos, diminuíam os casos de trauma nos pronto-socorros, a gente conseguia priorizar a Covid. A partir do momento que a gente liberava um pouco, já vinham os acidentes, já também competia com os pacientes de Covid nas nossas unidades de pronto-socorro. Então, eu acredito que trabalhar nesse final, esperamos que é um final, ou próximo do controle da pandemia, com as outras doenças, não está sendo fácil. Ainda temos mais de 130 leitos, 135 leitos de UTI aqui específico para Covid, só no SUS municipal, sem contar Unicamp, Estado, essas coisas. Então, não está fácil, nós não somos um país de uma doença só. Em relação aos pacientes cardiopatas, nós estamos com especialistas aqui que podem falar melhor do que eu, mas a gente tem notado uma presença muito forte
de complicações e de presença desses pacientes com complicações cardiovasculares pós-Covid nas nossas unidades, tanto nas unidades de urgência como também na nossa rede básica. Em relação às doenças cardiovasculares nas mulheres, isso vem de uma mudança do estilo de vida das mulheres. As mulheres hoje estão fumando, apesar de toda essa campanha histórica que o Brasil fez antitabagista, nós notamos um aumento do tabagismo nas mulheres mais jovens, o aumento do uso do álcool, o sedentarismo, apesar da gente ter todo um movimento voltado ao esporte. Então, eu acredito que é importante trabalhar na mudança do estilo de vida das mulheres mais jovens, que muitas delas estão, uma parte importante, estão fumando, bebendo, sedentárias, o que sem dúvida, além de uma alimentação totalmente complicada, isso sem dúvida tem resultado nesses índices de aumento das doenças cardiovasculares nas mulheres. Outra questão, se nós vamos tratar, se nós vamos seguir as doenças vasculares apenas contra indicadores, eu acho que essa questão nossos especialistas podem falar melhor, mas eu acredito que nós temos que pensar também em práticas integrativas. Eu, apesar de ser médico e já fui presidente do Hospital Municipal aqui em Campinas, eu fui secretário de esportes aqui por 5 anos. Não está no meu currículo aqui, mas eu fui secretário de esportes. E nós tínhamos programas vinculados às unidades básicas de saúde, programas em parceria com a Secretaria de Esportes, que aquelas pacientes crônicos que faziam atividades esportivas controladas tinham um controle muito melhor, tinha um índice de complicações e eventos muito menores do que a maioria. Nós tínhamos isso comprovado com pesquisa, claro, não precisa nem pesquisar. Então, nós devemos pensar, sim, no acompanhamento com indicadores, tudo, mas temos que pensar em práticas integrativas, esportes e outras questões que podem diminuir as complicações das doenças cardiovasculares. Outra questão importante é do envelhecimento. Nós estamos vivendo mais, a expectativa de vida tem aumentado bastante, e nós temos trabalhado aqui em Campinas, como eu falei que eu fui secretário de esportes, em programas para idosos, não só na questão do atendimento à saúde, mas digo mais, uma promoção de uma vida saudável, para dar ao idoso não só a possibilidade de viver mais, mas de ter uma qualidade de vida boa também na velhice. Então, eu entendo que cabe, dentro da perspectiva do poder público de lidar com essas questões, um pensamento mais geral, mais amplo, do ponto de vista da saúde, e não só, claro que é fundamental o atendimento, como requalificar e reorganizar a atenção básica, o programa de saúde da família. Aqui em Campinas nós temos um programa de saúde da família que vai bem, que ajudou muito na pandemia, Nós fizemos o monitoramento de pacientes através do programa de saúde da família, uma busca ativa de pacientes, um controle adequado de pacientes, usando a estrutura de saúde da família, agente comunitário de saúde, foi muito importante. Agora, nós precisamos também modernizar um pouco, nós temos que levar um pouco mais de tecnologia para o SUS também. Não acho que a telemedicina, a teleinterconsulta, o telemonitoramento vai resolver o problema da saúde de forma alguma, mas que em muitos casos ele ajuda, principalmente a teleinterconsulta, onde você coloca a possibilidade de um médico da ponta poder tirar uma dúvida com um especialista. Isso ajuda muito na redução das filas com especialistas. Então, eu acredito que nós temos esse imenso desafio, e o maior desafio de todos acredito que o Dr. Gonçalo Vecina falou muito bem, dar um novo salto de qualidade no atendimento do SUS, do sistema de saúde do SUS, fortalecendo a rede básica, porque aí você evita o excesso de encaminhamentos, um excesso de demanda para unidades especializadas ou consultas, e aí o sistema não consegue dar, e nós criamos filas imensas. Então, basicamente é isso. Doutor José Eduardo, o senhor assume a sequência? Bom, a grande dificuldade quando a gente está com pessoas de excelência
a gente vai sendo provocado cada vez mais, em cada fala, a estar conduzindo mais também o processo. Então, eu peço permissão só de complementar, que tem a ver com esses 4 pontos que foram colocados nessa segunda abordagem. O professor Gonçalo ele foi feliz quando ele disse que a UPA desestabilizou a rede de atenção. Eu trabalho em UPA, eu faço plantão como médico em unidade de pronto atendimento, e também sou ponto de vista e fui vista do ponto quando no Ministério da Saúde, na implementação dessas estratégias também pelo país. Até porque coordenei também a atenção em urgência e emergência, a rede de urgência e emergência, construí as portarias junto ao Ministério da Saúde e pactuei na CIT. Bom, a UPA foi um modelo do Rio de Janeiro. A UPA foi um modelo criado no Rio de Janeiro para dar apoio à comunidade, porque os hospitais do Rio de Janeiro têm uma estratégia de entrada da porta de urgência diferente dos outros estados, diferente de São Paulo, diferente de Pernambuco, diferente do Amazonas, diferente de vários setores. Então, no Rio de Janeiro, a UPA dava apoio a essa estratégia, que eram as clínicas de família. Então, praticamente, toda a população ela era atendida nas clínicas de família. E quando tinha uma urgência que necessitava de um cuidado específico, ela ia para a unidade de pronto atendimento. Acontece que este modelo, o modelo da unidade de pronto atendimento, ela foi expandido para todo o território nacional, numa lógica de também fazer esse cuidado. Só que nós temos diferenças em cada região. Por exemplo, na minha cidade, como Bauru, que tem 370 mil habitantes, eu tenho 5 UPAs. 4 UPAs e um pronto-socorro. Se eu abrir mais uma UPA, ela vai lotar. Se eu fechar uma UPA, ninguém vai morrer por isso. Então, a gente percebe que a modelagem da UPA, ela acabou tendo porque a população ela vai onde ela resolve. Nós temos uma medida imediatista. Nós somos imediatistas como seres humanos. Nós queremos resolver o nosso problema o quanto antes. Então, a gente vai para uma porta da atenção básica, eu não consigo atendimento hoje na atenção básica se eu for seguir uma lógica de 4 consultas por hora. Se eu for seguir a lógica de uma abordagem médico-centrada, se eu for seguir a lógica de ter que fazer exame para tudo, então eu não vou conseguir atendimento. E na UPA, querendo ou não, ele vai ter um médico 24 horas, um raio-x, um eletro e uma receita. Infelizmente, este modelo de atenção que é de queixa-conduta prevaleceu no país. E prevalece ainda no país esse modelo de queixa-conduta. Então nós temos essa influência, foi uma influência que influenciou principalmente os gestores, porque não se tinha o financiamento da urgência de um pronto-socorro, no BPA, ou seja, está no teto de média e alta complexidade. Não tinha aumento de recurso. Eu atendia mais e não recebia mais. A prefeitura, o município que arcava com o financiamento da urgência. À medida que veio o financiamento federal de incentivo, de construção de unidade, de incentivo de custeio, todo gestor adotou. Tanto é que nós tínhamos uma loucura, no começo, um município pequeno, ele tinha uma porta de entrada numa Santa Casa, ele tinha que abrir uma outra porta de entrada, que era a UPA, com um novo modelo, com uma nova estrutura, com mais gente trabalhando, e eu tinha depois um município pequeno, com 2 portas de urgência se digladiando. Então, foi um modelo adotado que o princípio é fundamental, só que nós temos que reavaliar, e essa é a grandeza da gestão. Essa é a qualidade de um gestor, é olhar os passos que ele deu e as mudanças que ele vai ter que fazer. Porque nós temos que abordar de maneira mais construtiva. Traçar cuidado entre a própria definição, atenção especializada e atenção básica, é errado. É atenção à saúde. E nós temos que voltar a tratar de atenção em saúde e não criar Secretaria da Atenção Primária e Secretaria da Atenção Secundária, Terciária, Quaternária e Milenária. Nós temos que criar a Secretaria de Atenção à Saúde. E este é o grande modelo que nós temos que prosseguir. Partindo agora, em relação aos questionamentos, a gente vive ainda um país de uma doença só. Eu vou falar o que eu vejo todo dia. Estou de plantão hoje à noite. Vivemos um país de uma doença só. Infelizmente, a abordagem do caráter de urgência é uma abordagem de um país de uma doença só. Nós temos outras doenças. Quando eu chego com um quadro típico de outra patologia, ele é atendido. Só que, infelizmente, hoje, o profissional, se ele escutar, está com tosse, está com febre, ele nem põe a mão, ele encaminha para o setor de onde é Covid. E o Covid, hoje, ele acabou superando a capacidade assistencial de todos os serviços. A gente viu unidade básica de saúde fechando a porta e virando o atendimento para Covid. A gente viu hospitais fechando alas e ampliando atendimento para Covid. Foi necessário?
Digo que sim, quando você tem um paciente na ponta precisando, mas abordar somente a visão de um paciente que a gente fez, que tem que internar somente se tiver insuficiência respiratória, nós levamos a uma tendência da população se preocupar só em ter Covid e não olhar sua pressão arterial, em preocupar se ela está tendo tosse e não olhar se ela está tendo sangramento digestivo, e preocupar se eu estou tendo qualquer outra patologia, a não outro sinal. Então, nós provocamos, sim, uma tendência à comunidade de se preocupar mais com sinais e sintomas de Covid e esquecer que ele tem que fazer o Papa Nicolau, esquecer que ela tem que fazer o fundo de olho para diabetes e hipertensão, esquecer que ele tem que fazer também outras condutas. E serviços que foram fechados, clínicos e especialistas que foram para a ponta tem que fazer cuidado de Covid. Então, nós tivemos, e a gente ainda vive um resquício de um país de uma doença só, que quem está na ponta percebe isso. A fala é praticamente Covid, livros de Covid, tudo de Covid. Daqui a pouco a gente vai ter o Covid sendo, é claro, eu digo que é um grande desafio. Eu sofri pessoalmente com a questão do Covid e a gente teve várias perdas nesse país de vidas em virtude dessa doença. Mas nós temos que também olhar para o componente mais geral, que a gente tem que olhar que a nossa abordagem agora volta para o trilho e pensar nas outras patologias. Então, eu tenho uma experiência de viver uma doença só, que é o que chega para a gente na porta de urgência. Nós temos o SAMU, por exemplo. O SAMU é um grande exemplo disso. Praticamente 60% da frota do SAMU está fazendo transporte de Covid. 60% da frota do SAMU não faz atendimento de APH, faz atendimento de transporte de Covid. Então, nós temos essa realidade. Doença cardiovascular da mulher, ela é mais prevalente? Vários estudos apontam que sim. Infelizmente, a mulher tem uma maior probabilidade de ter um infarto e desse infarto provocar morte. 50% maior a chance disso. 50% maior a chance disso. Por vários fatores. Fatores que vão desde a questão anatômica do diâmetro arteriolar, questões sociais, questões preconceituais e questões de um machismo, inclusive, na nossa sociedade. A mulher com dor no peito, na porta de urgência, homem vai para o eletro, a mulher vai para o diazepam. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem na nossa porta de urgência. Nós temos que olhar que a mulher ela tem sintomas diferentes. Nós temos que abordar a mulher com o princípio de infarto, que não é dor típica. E nós temos isso na experiência da clínica médica. Nós temos, assim, infelizmente, a mulher está sendo vítima de mais um processo. Então, nós temos essa realidade. A mulher ela tem um risco maior de morrer de infarto por várias condições. Primeira condição, fisiológica, anatômica, arteriolar, de menor dimensão do calibre. Outro fator, a menopausa, que reduz o estrogênio, e isso é um fator também que perde uma capacidade de proteção arteriolar. E o outro fator, que é o fator da abordagem. A mulher ela pode ter mais acesso na atenção básica do que o homem, ela pode ter mais acesso a serviços de saúde, mas muitas vezes ela não é cuidada adequadamente como se deve no serviço de saúde, por vários fatores, não são específicos aqui. A outra ponta, que é a nossa discussão, se a gente tem aqui dentro do país uma necessidade de controlar tudo ou escolher alguns fatores para abordar. Aí é o estudo que eu venho fazendo e queria dividir com vocês, que eu acho muito importante. Eu já fui gestor a nível federal, fui gestor a nível municipal, e quando a gente tem um grande problema, a gente tem que pensar se a gente vai ser a cabeça da formiga ou o rabo da baleia. E aí a gente vai ter que pensar o que vai ser mais adequado e ter escolhas. Infelizmente, nós temos uma insuficiência de financiamento e uma necessidade de abordar o problema com uma escolha decisiva. O que causa um evento cardiovascular? O que causa essa morte do meu tio que infartou e foi a óbito? O que abordagem eu teria que ter a nível mais macro para reduzir o risco do evento cardiovascular? A gente tem os fatores de risco na abordagem da doença cardiovascular. Eu tenho lá, na doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco? É um fator de risco para doença cardiovascular, para evento cardiovascular. Atividade física influencia? Influencia. Alimentação saudável influencia? Também. Dislipidemia, peso, tabagismo, álcool e diabetes. Qual fator eu nunca vou conseguir mexer? Envelhecimento. A cada ano que passa, eu vou ficar mais velho. E vai ser difícil eu controlar pela idade. Agora, desses fatores, qual é o fator que eu consiga mexer que tenha um impacto maior na redução do risco cardiovascular? Nós temos que, da prevalência de problemas de saúde relacionados a risco cardiovascular, 21% está relacionado à hipertensão arterial.
21% de obesidade, 13% de hiperemia e 6% de diabetes. Nós sabemos que nesse país, os estudos do PIMAC, do Ministério da Saúde, mostraram as condições, diabetes, hipertensão e colesterol, frente a várias condições de saúde. Primeiro, nunca mediu glicemia, pressão arterial, colesterol. Diabéticos, 11% nunca mediu. Hipertenso, 3% nunca mediu a pressão. E colesterol, 14% nunca fez um exame de colesterol. Quem tem diagnóstico médico, diabético, somente 6%. Hipertenso, 21%. E para o colesterol, é uma tragédia. Assistência médica nos últimos 12 meses. Quem passou por médico nos últimos 12 meses? Diabético, 73% passou. Para quem é hipertenso, 69%. E para quem tem colesterol? Não tem nem informação. Eu considero que abordar o colesterol é um impacto direto e mais significativo para a gente reduzir o evento cardiovascular. Exemplo disso, nós temos na prevenção primária. O colesterol associado a qualquer outro evento, como diabetes, hipertensão, colesterol e diabetes, quando é mais prevalente um evento cardiovascular do que hipertensão e diabetes. Então, a presença do colesterol, ele tem mais risco, a própria SOCESP tem esse trabalho. O risco maior de evento cardiovascular é quando eu tenho colesterol associado. E a abordagem da hipercolesterolemia, ela é muito mais fácil do que você abordar a hipertensão arterial, do que você abordar a diabetes. Não estamos fazendo uma apologia a não tratar a diabetes, a não tratar a hipertensão arterial, mas sim fazer uma escolha de linha de cuidado. Nós tivemos linha de cuidado do AVC, que foi um exemplo de mudança de paradigma. A linha de cuidado do AVC mudou a mortalidade por AVC nesse país. A linha de cuidado para a atenção primária, ela tem que olhar o evento cardiovascular. Eu não vou conseguir sair disso. Eu tenho os riscos cardiovasculares e eu tenho que escolher um. Então, se talvez a gente, olhando para o risco cardiovascular, escolhendo aquele que tem maior impacto na mortalidade, que tem maior impacto no surgimento de evento, a gente consiga ter sucesso. E fazendo escolhas. Qual é a estratificação? É hipercolesterolemia familiar? É toda hipercolesterolemia? É de alto risco? E abordar. Porque se a gente aborda isso na atenção básica, se eu considero o cuidado disso na atenção básica, que hoje não se faz cuidado ao colesterol adequado, não se sabe cuidar de colesterol nesse país, a gente consiga, sem sombra de dúvida, ter uma redução do evento cardiovascular. E, para finalizar, o envelhecimento da população vai ser um desafio, está no colo do gestor. O envelhecimento da população está aqui. A gente sabe que a gente está vivendo mais e a gente não está tendo tanta qualidade em saúde. Nós não temos políticas públicas voltadas ao cuidado. Veja o exemplo do cuidador. O cuidador hoje nesse país não tem nenhuma regulamentação específica. A gente não tem uma estrutura hoje para internar. Se eu entro numa enfermaria, a maioria dos pacientes que estão lá são de idade mais avançada. A UTI é a mesma coisa. Então, que abordagem a gente vai ter que ter para esse país, que é um país que está envelhecendo e não pode ficar caduco? Obrigada, doutor José Eduardo. Doutor Marcelo. Bom, eu acho que algumas questões foram amplamente discutidas, então eu vou ser bem pontual e focado em duas coisas que eu acho que é importante eu comentar. Gostei da pergunta, né? Nós somos um país de uma doença só? Eu acredito que não nesse momento, porque houve já uma abertura muito grande às outras doenças e os hospitais já estão praticamente repletos e lotados com outros pacientes que não Covid. Entretanto, nós não temos a real dimensão do que será o pós-Covid. Eu acho que o pós-Covid irá gerar um grande colapso futuro no sistema de saúde, não só porque houve um represamento das doenças crônicas, como também existe uma série de complicações que a gente está agora acompanhando e evidenciando, e esses pacientes, sabidamente, não vão encontrar uma acolhida e um acesso fácil no sistema de saúde da nossa população, do nosso país. Então, obviamente, vamos ter realmente problemas em relação a isso. Outro detalhe que eu gostaria de falar é em relação aos indicadores. Eu acho que é fundamental nós termos indicadores para tomar decisões no sistema de saúde. O gestor não pode trabalhar sem indicadores confiáveis. Hoje de manhã vimos uma apresentação de uma médica do IBGE
e vimos como é importante as estatísticas para que essas estatísticas transformem política que possam ajudar a formulação da política de saúde. Eu recentemente fui preparar uma aula e pedi para minha secretária me ajudar em levantamento de dados e vi que haviam dados de 2012 a 2017. E eu falei, olha, vamos tentar ver se existem dados mais recentes. Não existem. Simplesmente a gente não tem mais esses dados à nossa disposição. Então, isso cria uma dificuldade muito grande. Nós já temos barreiras, nós já temos dificuldades estruturais e falta de dados e falta de informação, simplesmente o gestor não tem como medir as consequências de cada decisão e avaliar quais são os melhores caminhos. Então, fica aí, eu acho que um dever de todos que militam na área da saúde, de tentar realmente modificar esse cenário, e esse cenário só será modificado com integração dos diferentes players que participam e estão atuando nesse mercado da saúde. Quero também deixar claro que a ação do governo é fundamental. E nós estamos ressentindo de uma ação mais firme, mais protocolar, mais metodológica e principalmente mais integrativa. Porque não vai existir mudança de cenário, redução de doença cardiovascular, se não houver uma liderança governamental forte, se não partir do governo federal essa linha e essa conduta. Então, é isso. Eu acho que eu queria agradecer muito, viu, Marlene, essa presença aqui e volto a frisar, você, com a sua ONG e as pessoas que colaboram com você, têm um papel muito fundamental nesse momento, porque nós estamos como uma nau meio à deriva. E as ONGs podem ser as boias sinalizadoras para ver para onde a gente deve caminhar. E você, com certeza, tem uma luz própria e emite um belíssimo sinal. Obrigada, doutor Marcelo. Eu queria compartilhar com vocês que todas essas colocações que vocês fizeram estão sendo assistidas, nós temos 1.989 pessoas assistindo online nesse momento, ou seja, quase 2.000 pessoas interessadas em pensar como é que a gente melhora esses números, como é que a gente melhora esses cenários. E tem perguntas, tem comentários, eu vou compartilhar com vocês e direcionar apenas alguns, mas o Marco Aurélio Souza, que está nos assistindo aqui agora, ele tem comentários e perguntas, mas eu vou direcionar primeiro as perguntas dele. A primeira pergunta que ele pergunta é: vocês sabem informar qual a demanda de pacientes do SUS por atendimento especializado em cardiologia e qual a oferta? A segunda pergunta, ele pede também para vocês falarem sobre a ineficácia do sistema de regulação de vagas dos estados. Então, essa segunda pergunta, doutor Dário, o senhor pode colocar as suas impressões, já que o senhor é vice-presidente de saúde da Frente Parlamentar Nacional de Prefeitos, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre essa ineficácia do sistema de regulação de vagas dos estados? Aqui, na região de Campinas, nós temos um sistema estadual, que é o CROSS. E, realmente, o problema não é uma ineficácia, o problema, muitas vezes, é a falta de vagas, no caso, necessidades de vagas de UTI, que isso foi muito difícil na pandemia, mas o sistema funcionou. Há uma discussão se esse sistema estadual na região de Campinas passa para o município de Campinas. Nós estamos iniciando um diálogo com o governo do estado, mas é necessário não só passar a regulação. Se o município não tiver condição de ampliar os leitos na região, se nós não tivermos condição, do ponto de vista até orçamentário, para poder fazer mais do que somente regular, achar onde tem vaga e mandar o paciente, e também fazer uma gestão no sistema. Então, realmente, o sistema de regulação ele tem falhado em muitas regiões do Brasil. Agora, o que acontece muitas vezes é a falta de vagas mesmo, é a falta de local para encaminhar os pacientes. No caso, a regulação de um leito de UTI ou de um leito de enfermaria. Nós temos aqui na região de Campinas a nossa
a região metropolitana tem 3.300.000 habitantes, são 20 cidades, e é feita por uma regulação do Estado que muitas vezes sofreu e teve dificuldades imensas durante o auge da pandemia, principalmente durante o pico da segunda onda. Então, a questão da regulação, ela vem também na oferta de serviço, no caso, falando da Covid, foi da oferta de leitos de UTI, principalmente. Obrigada. Em relação à primeira pergunta dele, quem se voluntaria? Ele pergunta se vocês sabem informar qual a demanda de pacientes do SUS por atendimento especializado em cardiologia e qual a oferta. Esse número é disponível, atualizado? Ou a gente fica... Finalmente, Fala, pode falar. Tem esse número nacional, acho que só alguém dos outros 4, assim, realmente não tenho esse número ou percentual. O que tem falado muito, quando a CONASEMS fala, naquela cifra monstruosa de 1 bilhão de procedimentos e cirurgias e consultas represadas. Obrigada. Tem agora um comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a Mirella Catenati de Campos. Vocês falaram sobre UPA, né? O doutor Marcelo falou, o doutor José Eduardo. Ela trabalha numa UPA no interior de São Paulo, e ela diz: eu não vou falar nessa fase de Covid, mas antes disso a sala de espera nossa ficava vazia nas finais de campeonatos de futebol e Big Brother da vida. Ela considera que educar a população é um fator primordial, aonde buscar ajuda e aonde conseguir tomar os seus remédios. Ela também faz uma outra observação sobre pacientes que têm que ir 2 vezes no mesmo dia ao posto de saúde para coletar o exame e depois a outra vez para buscar o seu resultado. Tem muita lentidão das análises laboratoriais, da emergência. Ela faz um chamamento para a gente pensa aguardar 5 ou 7 dias para ter o seu exame de saúde, o exame de urina no posto de saúde. Alguém gostaria de comentar sobre essa lentidão que aflige e angustia o paciente? Eu falo um pouquinho depois, se alguém quiser falar. Realmente, muitas pessoas elas querem ter o exame feito na hora, e a possibilidade da UPA fazer acabam levando eles a procurar uma unidade de pronto atendimento ou um pronto-socorro. Aqui em Campinas, nós temos 1.250.000 habitantes, temos 4 UPAs. Acho que Botucatu, nosso amigo falou, e tem mais. E nós temos 67 unidades básicas. Então, do ponto de vista de população, não é tanta UPA assim. Mas, realmente, o fato de, muitas vezes, a atenção básica demorar um pouco no resultado de exame, demorar um pouco no agendamento de uma consulta, faz as pessoas, naturalmente, procurar um atendimento mais rápido, do ponto de vista de fazer um exame, algum tipo de resultado de exame. Obrigada. Tem um outro comentário aqui do Marco Aurélio Souza, que fez aquelas 2 primeiras perguntas, mas ele diz que o paciente simplesmente não tem acesso ao sistema especializado para que casos mais complexos possam ser tratados. A farmácia especializada não entrega o Sacubitril, que foi incorporado pela Conitec, tendo a sua publicação em Diário Oficial desde agosto de 2019. Ele também fala sobre o sistema de regulação de vagas, que não é transparente, as consultas demoram mais de 60 dias e os exames considerados urgentes podem demorar mais de 12 meses. São as angústias, né, compartilhadas por quem está na ponta e sofre isso na pele. Tem uma pergunta aqui da Maria de Paula Souza sobre telemedicina. Gostaria de saber quem... completar? Pode falar. Fogolin falando? Pode falar. Completar? Em relação ao questionamento que foi feito sobre qual é a demanda reprimida em relação à atenção especializada. Infelizmente, a gente só tem um dado positivo, ou seja, daquilo que entrou no sistema. Eu não tenho uma informação daquilo que não entrou no sistema, né? Então, por exemplo, quando eu pego as centrais de regulação de vagas desse país, em cada estado ou em alguns municípios, o acesso da atenção básica para a atenção especializada, eu vejo por patologias. Então, por exemplo, como que a gente faz uma avaliação? Eu tenho 2 sistemas no Ministério da Saúde para avaliar. Eu tenho o CIA, Sistema de Informação Ambulatorial, e tenho o SH, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Quando o paciente interna, eu vejo esse paciente no Sistema de Informação Hospitalar. Quando o paciente vai para um ambulatório de especialidades, eu vejo ele no CIA, Sistema de Informação Ambulatorial. Nós temos alguns dados que, em média, por ano, são mais de 8 milhões de atendimentos por algumas patologias do aparelho cardiovascular. Por exemplo, insuficiência cardíaca,
infarto. Então, se o paciente ele tem alguma patologia cardiovascular, eu enxergo esse paciente a nível macro, olhando o macro sistema pelo sistema IH. Então, eu posso contribuir com a seguinte informação. Em média, eu tenho de pessoas que têm doenças cardiovasculares, em média, 8 milhões ano entrando para o cuidado em relação ao sistema ambulatorial. Nós não temos a informação negativa, ou seja, não chega a nível central a informação daquilo que não entrou, até porque o gestor ele faz a regulação, então o que não entrou é a fila que a gente tem, muitas vezes, nos sistemas locais. Então, essa é a colocação que eu teria para colocar para vocês. Muito obrigada, doutor José Eduardo. Tem uma pergunta aqui da Maria de Paula Souza, quem se sentir à vontade para dar a sua opinião. Ela pergunta se vocês acham que a telemedicina no SUS e na saúde suplementar vai ajudar a melhorar a saúde cardiovascular das pessoas. Eu posso responder essa? Por favor, doutor Marcelo. Acho que o Dário levantou primeiro, então deixo ele... Por favor. Não, coincidentemente, eu vou falar em 1 minuto. Nós estamos terminando aqui um processo de elaboração do termo de referência para fazer uma contratação de telemedicina. Em Campinas, nós estamos fazendo um sistema que vai conversar do ponto de vista tecnológico com o eSUS, o prontuário eletrônico, não será um sistema paralelo, que é muito importante estar integrado no SUS. Eu acredito que a telemedicina não é uma panaceia, não vamos resolver tudo com ela, é mais um instrumento. Aqui nós vamos fazer uma licitação para implantação de telemedicina, telemonitoramento, teleinterconsulta, e é claro que não é toda especialidade, não é todo atendimento que você pode usar, não é toda consulta, mas é um instrumento a mais. Quer dizer, nós vamos fazer uma licitação nos próximos dias aqui, e espero que a gente tenha bom êxito de contratar uma plataforma tecnológica que tenha possibilidade de ser integrada ao nosso prontuário eletrônico e ser integrada também ao GHU, a GHU, que é um sistema hospitalar também ligado ao Ministério da Saúde, e a gente possa melhorar o atendimento um pouco no SUS com a telemedicina, mas não acredito que isso seja um fator fundamental. A reforma, o fortalecimento da rede básica é mais urgente até, mas a questão da telemedicina eu acho que deve ser incorporada ao SUS. Agora, em relação à cardiologia, nós temos aí os cardiologistas que podem dar uma opinião melhor. Doutor Marcelo, por favor. Olha, eu acho assim, telemedicina veio para ficar. Ela entrou na esteira aí do Covid e ela é um método irreversível. Se não houvesse o Covid, ela ia chegar do mesmo jeito. Talvez um pouco mais lenta, talvez um pouco mais dificultosa por conta de algumas reservas de mercado, mas não tem como. Telemedicina é uma realidade. Eu acredito que um país como o nosso, com as suas características, o ideal seria reforçar o apoio ao diagnóstico, a telemedicina voltada a apoio ao diagnóstico. Por exemplo, nas doenças cardiovasculares, o teleeletro. O teleeletro ajuda muito, porque, como foi muito realçado aqui, inúmeros postos, inúmeros centros de saúde e até mesmo pronto-socorros não dispõem de cardiologistas 24 horas. Então, o paciente que chega com alguma dor no peito ou com uma suspeita de infarto, ele vai ser atendido por um clínico geral. E se na outra ponta da telemedicina estiver um médico cardiologista, há uma interação positiva, ele pode mandar o eletrocardiograma para lá, esse eletro vai ser laudado e realmente isso vai ser um apoio ao diagnóstico e à decisão médica e à conduta. Então, eu acredito muito fortemente que o melhor modelo inicial para o nosso país seria apoio ao diagnóstico e à conduta. Então, essa telemedicina ela deveria estar entre as duas pontas médicos. A telemedicina com o paciente médico, eu acho que ainda deve ser um pouquinho mais bem aperfeiçoada, porque existem questões éticas, existem questões logísticas que realmente não são fáceis. Nessa pandemia, eu fiz algumas teleconsultas e, às vezes, há uma dificuldade de entendimento, há uma dificuldade realmente de cumprimento do que a gente gostaria e isso pode gerar algum viés, principalmente para o paciente. Então, telemedicina veio para ficar,
e eu acho que ela funciona bem como apoio ao diagnóstico. Posso só complementar bem rapidamente o que o professor Marcelo e o senhor Dário colocou? Pode, a gente vai encerrando, mas pode. Tá. Só para complementar, a primeira questão, a gente tem hoje uma saúde high-tech que é fundamental. Isso já entrou, isso já faz parte do sistema. A grande questão é onde eu vou utilizar e para que eu vou utilizar. Marcelo foi bastante feliz quando ele colocou a questão do apoio diagnóstico. O apoio diagnóstico, a segunda opinião formativa e a qualificação do encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada é fundamental o uso do telesaúde. Isso faz diferença. O Rio Grande do Sul já teve experimentos para isso e nós temos outros experimentos. Por exemplo, um paciente diabético, a cada 2 anos ele tem que fazer retinografia. E o que a gente faz hoje com esse paciente? Eu coloco todo mundo na fila do oftalmologista para ir fazer o exame de retinografia. Se eu parto com o técnico uma foto desse fundo de olho e mando essa imagem para fazer uma avaliação pelo oftalmologista, eu somente 10% preciso do tratamento naquele momento. E aí eu consigo colocar os 10% que preciso naquele momento. Então isso é fundamental. O outro lado da moeda é a questão do profissional médico. Quem hoje está capacitado para utilizar um telesaúde? Como que está a formação médica no sentido de telesaúde? Muito aquém daquilo que a gente tem hoje de necessidade. Então são pontos que a gente tem que abordar nos próximos anos. Muito obrigada, doutor José Eduardo. Muito obrigada por essa fala final. Muito obrigada a todos vocês que participaram desse painel. Doutor Dário, o senhor levantou a mão? Está dando... Oi, tchau. É tchau mesmo, né? Então tá. Doutor Vecina, doutor Marcelo, muito obrigada pela participação. A gente fica super feliz com a audiência, com a qualidade desse debate, com as informações, com as provocações, com as visões complementares. Muito obrigada. E para você que está assistindo a gente vai fazer um breve intervalo e, na volta, daqui a 5 minutinhos, a gente volta com mais um super painel, que aí é um debate enorme para todos nós, que são os recuperados da Covid-19 e as sequelas nas doenças do coração. A gente volta em 5 minutos. Até já. Thank you.